Com a paz do Senhor, nós estamos nesta noite, vamos ficar de pé, vamos orar. Ainda está cedo, mas é bom a gente ficar olhando um para o outro, é melhor a gente louvar a Deus, né? Né, Manoel? A gente vai adorando a Deus e Deus vai dando vitória nesse culto divino. Quem precisa de oração, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Criador dos céus e da terra, Deus todo-poderoso, Deus eterno, nós te louvamos pela bondade do Senhor, pela misericórdia de Deus, por todos os benefícios que o Senhor operou na nossa vida, está operando, pelos milagres desta semana que passou. Chegamos em mais um culto de doutrina, para juntos adorarmos o teu nome e te servirmos na beleza da tua santidade. Abençoa os louvores, coletivamente, individualmente, os teus filhos que já estão presentes, que estão no meio do caminho, os que ainda vão chegar. Dê vitória, meu Senhor, opera no nosso meio, salvando, curando, libertando e falando conosco através da tua santa palavra. Fala conosco, Senhor, opera maravilhosamente. Tudo te oramos, tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos ouvir a banda. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. Aleluia. Vamos adorar o nosso Deus com os hinos congregacionais. Aleluia. Eu quero convidar toda a igreja para louvar a Deus com o hino de número 196. Que a igreja possa com alegria adorar e exaltar esse Deus que é digno de toda adoração. 196. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá a rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Então louve a Ele. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. E precioso, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. E precioso, precioso pra mim é Jesus, precioso
pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. E precioso, precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluias. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Hino de número 310. A igreja possa com alegria exaltar o nosso Deus. Avante eu vou. Vamos cantar ao nosso Deus. Jesus é um Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas desse mar. A todo que crê, vitória lhe dará. Também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus meu Salvador ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, a ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, e a graça elevará dos santos do Senhor. Em glória e poder, Jesus regressará. Seus servos hão de ver, pois breve voltará. Avante eu vou, então louve a Ele. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus a fim de me levar e a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou, avante eu vou, avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Glória a Deus. Vamos continuar exaltando o nosso Deus nessa noite. Aleluia. Que a igreja do Senhor Jesus possa com alegria exaltar o nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 467. Aleluia. Glória a Deus. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho
abriu. Quando forçado és contra as ondas do seu amor, a ti quer revelar. E solta o cabo, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Treva vem te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau e toma os remos nas mãos. Aleluia, e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilha sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Louve ao Senhor. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó, crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. E a igreja exalta ao Senhor. Solta o cabo da nau e toma os remos nas mãos. Aleluias, e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Glória a Deus. Vamos continuar exaltando o nosso Deus. Hino de número 442. E nesse louvor a igreja fique de pé em adoração ao nosso Deus. Breve nós veremos o nosso bom Jesus. Aleluia. Vamos cantar ao Senhor. Breve no céu Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Eu hei de receber, aleluia, de Cristo galardão. Oh, que prazer! Então breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei por Deus, livre serei na vinda do Senhor. Irei eu receber
eterno amor, repouso e prazer. Disse o meu bom Jesus, tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. A igreja exalta, em breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz, a luz do céu, no lindo céu, eu gozarei de toda dor por Deus, livre serei na vida do Senhor, desfrutarei prazer quando meu Salvador em glória aparecer. E eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, onde virá. E a igreja exalta, breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz no lindo céu, no lindo céu, eu gozarei de toda dor por Deus, livre serei. Aleluias, glória a Deus, amém. Ainda de pé, meus irmãos, vamos fazer a leitura. Abra a Bíblia Sagrada em segundo livro de Samuel, capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Vamos ler até o versículo de número 6. Segundo livro de Samuel, capítulo 11 e versículo 1. Hoje nós vamos estudar sobre a restauração de Davi, né? Infelizmente, na caminhada dele, ele teve um deslize muito forte, mas Deus agiu na vida dele, porque ele permitiu, né? Diz assim: e aconteceu que decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e dissera: porventura não é esta Betseba, a filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou a trazer, e entrando a ela, se deitou com ela, e já tinha se purificado a sua imundícia. Então voltou para sua casa, e a mulher disse: eu concebi. E enviou e fez saber a Davi, e disse: grávida estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe. Assim, de princípio é difícil abrir o entendimento, mas certamente nós vamos orientar e instruir os irmãos, baseado em alguns salmos, principalmente o Salmo 51. Quem precisa de oração? Paulinho, eu acho que dá para tu pegar esse microfone aqui, me ajuda aqui. Gilhard, pode ser esse aqui? Pode ser esse aqui, Jonas? Pode ser, Paulinho. Ora aí, agradece a palavra. Nós vamos estar com a paz do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo esse momento feliz e maravilhoso da igreja. Louvado seja Deus. Maravilhoso Deus e bendito Pai,
Deus Santo, Criador do céu, Criador da terra, Deus amado, nesta noite damos graça, meu Senhor amado, mais uma vez estamos na Tua presença, neste lugar, para junto, meu Senhor amado, nós Te servir, nós Te adorar, Senhor, a Tua santidade. Também neste tempo para aprender a Tua palavra, Senhor. Para nessa noite estarmos aqui com mais experiência, com mais sabedoria, com mais conhecimento, Pai, da Tua palavra, Senhor. Se abençoe os Teus filhos que já chegaram, estamos nós uma pessoa, cada um poderosamente, que ainda vem. Meu Deus, ajuda em tudo. Pai querido e amado, é o que eu te peço, que eu te oro e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, antes de nós ouvir mais louvores, deixa eu logo avisar algumas coisas para os irmãos. No próximo sábado a gente vai estar aquela reunião, os irmãos estão todos convocados, né? Os obreiros, as senhoras, a mocidade, os novos convertidos, todos os irmãos, a igreja de um modo em geral. Reunião de ata, a irmã Joyce vai estar aqui, fazendo todo o histórico daquela reunião, porque a gente precisa organizar os trabalhos e deixar tudo anotado para a glória de Deus. Nós temos alguns planos para lançar para os irmãos. A verdade, a gente estava tudo planejado, mas devido à pandemia, houve assim, no meio do caminho, houve um percalço, né? Houve um embarreiramento e a gente vai se organizar para esses 3 meses que falta desse ano de 2020. Certamente Deus vai nos dar um certo direcionamento e Deus vai nos dar vitória. Ainda estou com desejo ainda de fazer um filho pródigo aqui grande, forte, para convidar muito desviado, sorteio de muitas cestas básicas. Enfim, eu quero fazer esse trabalho porque tem muita gente que está afastados, né? E a gente precisa fazer esse nosso trabalho, a nossa parte, já que a gente não pode se aglomerar publicamente no meio da rua, né? E a gente vai ter que fazer esse trabalho dentro da igreja, muito forte. Eu vou trazer um pregador para Deus usá-lo e Deus fazer esse trabalho aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Então, nós também queremos nesta noite apresentar a irmã Janaína e a família dela. Fique de pé, Janaína. Janaína está o seu Flávio, né? E o Davi, a Grazi. Os irmãos lembram que a gente pediu oração pela Grazi. O problema da Grazi era muito sério. Nós oramos aqui, a igreja toda orou. Os irmãos se comoveram em oração, e a gente fez oração. E a Janaína fez um voto, né? Se Deus abençoasse, e Deus abençoou. E ela está aqui conosco, disse que era para assistir um culto, né? E ela está aí com toda a família, está aí. Faltou só o Gabriel, mas está tudo em casa, né? Então a Janaína está aqui conosco, ela já falou conosco, está compartilhando. Eu disse, não, Janaína, qualquer dia de culto, quinta ou domingo. E ela veio hoje aqui, está conosco. Os irmãos estão felizes pela presença dessa família. Diga, seja bem-vinda. Vamos, Janaína, Deus abençoe, viu? Poder sentar e a gente compartilhe conosco desse grande momento de ouvir a poderosa palavra do Senhor nesta noite. Glória ao nome do Senhor. Quero convidar nesta noite para louvar o nome do Senhor a irmã Maria. A irmã Maria tem um hino gravado para cantar aqui para a gente. A irmã Maria canta o hino. E nós já vamos também vamos ouvir mais uma banda. A banda ainda vai louvar a Deus. Depois nós estaremos tirando as ofertas e os dízimos que os irmãos trouxeram para o trabalho do Senhor. Mas nós vamos ouvir a irmã Maria primeiro. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vou louvar o hino da harpa 525. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia.
seja Deus. Meus amados, por falar em transmissão, hoje nós estamos transmitindo o nosso culto via Facebook e depois será editado para o YouTube. Os irmãos entrem lá, todos os cultos de domingo e de quinta, e inclusive o de terça-feira do culto dos varões foram transmitidos. Lá tem os irmãos todos cantando, pregando, enfim. Fica muito bonito, meus irmãos, você participar, você ver, se sente bem, se renovar assistir. Toda vez eu assisto os cultos, e os irmãos sabem que dentro do link do YouTube, você que tem uma Smart TV, você aperta lá uma entradazinha que tem, e você pode assistir diretamente da própria televisão, né? Aí, em vez de assistir só no celular, tem um linkzinho que você aperta e entra do celular para a televisão. Eu assisto todos os cultos na televisão, numa Smart TV. Os irmãos que tiver, todo mundo sabe que Smart TV é uma coisa já simples hoje para as tecnologias de hoje. Então os irmãos assistam nossos cultos que estão sendo transmitidos, inclusive o de hoje à noite. E por falar esse negócio de transmissão, todas as segunda-feiras, meus irmãos, nós estamos o ciclo de oração. Quem não está vindo para o ciclo de oração está sendo uma bênção. O ciclo de oração, a gente tem orado, tem buscado ao Senhor, porque o ciclo de oração é para orar, né? Ciclo de oração não é para ficar conversando e perdendo tempo. A gente tem que se ajoelhar, buscar o Senhor, não deixar o espaço vago de oração. E todo mundo tem clamado, e está sendo muito bom, porque a gente está orando. E depois do culto, a gente está transmitindo via online a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na 7ª lição, porque no próximo trimestre nós vamos estudar o 4º trimestre aqui, presencial. É sobre o livro de Jó. É muito forte, eu já estava dando uma lida e visto já alguns temas. Então nós vamos estudar tudo sobre o livro de Jó a partir do mês de outubro a dezembro, porque são 3 meses, outubro, novembro e dezembro. Nós estaremos estudando sobre o livro de Jó, e vai ser presencial, tá certo? Mas segunda-feira que vem, quem vai estar ministrando aqui é o irmão Resto. Ele é professor, né? O Resto é professor também, e ele vai estar aqui. Nós vamos dar algumas orientações. Ele já assistiu segunda-feira passada, nós transmitimos, ele viu como é que funciona. Não é fácil não, transmitir, dar aula assim online é muito complicado. É bom ir ao vivo, a gente sentiu a emoção, mas a gente tem que vibrar também, e é muito forte. Então segunda-feira, irmão Resto vai estar nos ajudando. Depois eu vou convidar o presbítero Giliade e os irmãos me ajudar, porque o pastor também, meu irmão, a gente se cansa a garganta. A gente tem tido intensamente esses trabalhos. Não é fácil, a gente não pode deixar o trabalho perder o ritmo, né? A gente tem que voltar ao ritmo normal, como a gente vinha mantendo. E a gente vai manter, em nome do Senhor Jesus, né? Os trabalhos de terça-feira já está funcionando também. Venha para os cultos, nas quarta e na sexta-feira no Barro Vermelho. Ontem nós não fomos para o Barro Vermelho porque estivemos fazendo visitas. E amanhã também vou continuar umas visitas também, porque eu tenho necessidade de visitar alguns irmãos que estão precisando da ajuda do pastor, e nós vamos estar lá, em nome do Senhor Jesus. Ontem estivemos fazendo algumas visitas, por isso que a gente não estava no Barro Vermelho. Irmão, pode ter certeza, quando eu não estiver na igreja, eu estou fazendo alguma coisa concernente à obra do Senhor. Eu não consigo ficar parado, é o meu jeito, desde quando eu era novo convertido, que eu sou assim. Imagine agora que está toda essa responsabilidade sobre nós, de fazer o trabalho do Senhor. Então, ontem nós não fomos para o Barro Vermelho, mas eu avisei o presbítero Giliard, disse que não dava para a gente estar lá, mas certamente os irmãos estavam lá comandando os trabalhos, né? E hoje a doutrina é amanhã, e sábado nosso culto de reunião, e domingo o grande culto evangelístico. Traga uma pessoa não crente, um parente seu, que está afastado dos caminhos do Senhor. Nós estamos vivendo a hora final, irmão, e mais do que nunca a gente precisa estar próximo ao Senhor, pertinho dele, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar, e só vai escutar quem estiver ligado com o papai, né? Glória ao nome do Senhor. Precisamos estar atentos sobre isso, para a glória do Senhor. Muita gente infelizmente vão negligenciar, vão esfriar, mas muitos também vão estar preparados para ouvir a trombeta tocar e ele subir cantando o hino da vitória, né? Glória ao nome do Senhor. Então vamos fazer uma oração. Os irmãos podem ficar sentados mesmo, nós vamos orar pelos irmãos convertidos. Diz, irmão, nós vamos ouvir a banda, louvando a Deus, e nós vamos, já depois da banda, já ministrar a mensagem doutrinária nesta noite. Senhor Deus e eterno Pai, os teus filhos que vão ofertar e dizimar, abençoa ricamente, estenda tuas mãos, abre porta, facilite os meus, estenda tuas mãos e opera maravilha. Te oramos, ó Pai, tudo te agradecemos em nome do Senhor Jesus.
Amém, graças a Deus. Glória a Deus, vamos adorar o Senhor. Glória a Deus, você que veio buscar sua bênção, seu milagre, possa receber nessa noite. Já na nova luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou descer. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Aleluia, adora o Senhor nessa noite. Está aqui. Se você queria só abrir seu coração e deixar a promessa do Senhor entrar, aleluia, Ele vai derramar a sua bênção sobre nós, aleluia, adora Ele nessa noite, aleluias. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Então exalte o Senhor, declare: eu preciso de uma bênção, não vou descer. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou descer. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre nós. A unção de Deus sobre mim. Aleluias. Aplauda o Senhor nessa noite. Ele é fiel. Glória a Deus. Amém. Muito bem, vamos meditar na palavra de Deus, meus amados. Abra a Bíblia Sagrada, Salmo de número 51. Salmo de número 51. Hoje nós queremos falar sobre o pecado e a restauração do rei Davi. Glória a Jesus. Salmo 51, versículo de número 1. Vamos ler alguns versículos até o versículo de número 12 para a nossa reflexão nesta noite. Salmo de número 51. Louvado seja Deus. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias.
Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falar e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Glória ao nome do Senhor. Nesta noite, meus irmãos, baseado nestes duas etapas de leitura que nós fizemos, na leitura oficial, nós lemos o capítulo 11 de 2 Samuel, que fala da queda, infelizmente, do adultério e do crime premeditado de Davi. Aliás, a história da queda e da restauração de Davi, ela é inserida em 3 capítulos. O capítulo de 2 Samuel, capítulo 11, que fala da queda, do adultério e do crime premeditado. Do capítulo 12, que fala da repreensão do profeta Natã, e ele estimulou a restauração de Davi. E o Salmo 51, quando Davi faz um pedido a Deus de libertação, de restauração desse pecado que ele atormentara. Mas é interessante a gente perceber, compreender nessas etapas todas. Primeira questão do pecado de Davi. Os irmãos viram na leitura que eu fiz, no ano em que o rei sai à guerra. O que quer dizer isso, irmão? É exatamente no período da primavera, porque todos os reis, eles esperam o período do inverno passar, para depois ir para as guerras. Mas por que é tão importante o rei sair para a guerra? Primeiro, para dar moral para os seus capitães, para dar moral para os seus soldados, para ir à frente do comando, para ampliar o território, para impor moral do seu reino em relação aos outros reinos pagãos. Enfim, tem uma série de razões. E geralmente o período que ele saía para a guerra era após o inverno, exatamente na primavera. Interessante que tem versões da linguagem de hoje que fala, em vez de dizer no tempo em que saem os reis para a guerra, fala no tempo da primavera, que é exatamente o tempo em que os reis saem para a guerra. E Davi não foi. Ele obrigatoriamente ele tinha que fazer esse projeto. E quando a gente faz uma coisa, irmão, fora do plano de Deus, a gente pode estar arriscando uma coisa. Mas pastor, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo um homem segundo o coração de Deus precisa estar na orientação de Deus. Tudo que a gente for fazer, irmão, para onde a gente for, o que a gente falar, o que a gente andar, para onde todos os nossos passos, nossos pensamentos, nossos planos tem que estar dentro do centro da vontade de Deus. E Davi não foi. A Bíblia, vocês viram muito bem na leitura que eu fiz. E ele ficou em casa, e de casa talvez almoçou, depois dormiu, depois do sono, mais ou menos lá para a tardezinha, de 3 às 5 horas da tarde. A Bíblia diz que ele começou a passear pelo terraço do palácio, como se não tivesse fazendo nada. E a gente pode analisar essa questão dele andar e passear pelo terraço, dele não ir para a guerra. 3 coisas a gente precisa analisar desse capítulo 11, no início do capítulo 11. Primeiro, a ociosidade de Davi. Segundo, a sua mente desocupada. E terceiro, a falta de vigilância. Foi essas 3 ações de Davi que fizeram ele falhar. E o que é ociosidade? É alguém que anda desocupado, é alguém que não tem o que fazer, é alguém que está alheio aos planos, é indolente, totalmente sem nenhum propósito, sem nenhuma visão, sem nenhuma ocupação, sem nenhum planejamento. É isso que é uma mente ociosa. Segundo,
tendo a mente desocupada. E há um ditado pessoal aí particular, que é muito concernente no meio do público evangélico, que diz que uma mente desocupada é a oficina de Satanás. É mesmo, irmão, sabe por quê? Porque o pensamento do homem, ele não para. O nosso pensamento, a nossa cabeça, ela não para, nem quando estamos dormindo. Por isso que a gente sonha, a gente tem pesadelo, a gente acorda. Às 24 horas, a mente do homem continua funcionando, porque é vida, é corpo, é gente. Aleluia. E até de madrugada, até quando estamos dormindo, a mente, o pensamento vai funcionando. E é isso que a gente tem que ter, essa questão do controle dos nossos pensamentos, porque a nossa mente, ela é voltada não só para pensamentos positivos, mas também para pensamentos negativos, não só para pensamentos bons, mas para pensamentos maus. Por isso que a gente não pode deixar nossa mente fluir pensamento que não venha edificar. É por isso que o mau pensamento, ele não está na lista de pecado, está na lista chamada de concupiscência. Aleluia. Você pensar mal não é um pecado, é uma concupiscência. Mas quando você começa a alimentar essa concupiscência, a Bíblia vai dizer lá em Tiago que essa concupiscência gera um pecado, e o pecado gera a morte. Foi o que aconteceu com Davi, à toa, totalmente sem nenhum propósito, sem nenhuma visão de nada. Começa a observar sem ter o que ver. De repente ele vê uma linda mulher chamada Betseba, que era casada com Urias, um dos capitães de Davi, e ele apreciou, mas antes dele ir até a mulher, ele mandou investigar a vida da mulher. Por isso que a primeira coisa que a gente percebe, que o adultério de Davi não foi um adultério acidental, foi um adultério premeditado. Ele mandou alguém lá perguntar, e alguém disse: ela é mulher de Urias, o heteu. Ele sabia que Betseba era casada, ele sabia, ele premeditou. Geralmente quando a gente prega sobre o adultério de Davi, pensa que foi apenas uma falta de vigilância, foi uma coisa acidental, foi uma coisa que ele foi premeditado, porque ele mandou saber quem era aquela mulher que atraíra os seus olhos, e ele mandou trazer, e a Bíblia diz que ele praticou a relação do adultério com aquela mulher. Aleluia. E poucos dias ela engravidou e mandou avisar Davi, e Davi ficou muito preocupado, irmão. Então a primeira lição que a gente precisa perceber é ocupar as nossas mentes, é ocupar os nossos pensamentos em coisas positivas. Tenha cuidado com a concupiscência para ela não te dominar. Há no nosso meio aquelas pessoas que dizem: irmão, nós temos defeito, mas defeito ele não pode virar pecado. É verdade que defeito não é pecado para a morte, mas ele pode virar um pecado para a morte. Quando você alimenta muito os seus defeitos, é porque você não quer corrigir. Defeito é ser feito para corrigir. Se você tem um móvel em casa, ele tiver com defeito, você tem que arrumar. Se você tiver com a geladeira com algum problema, você tem que chamar um técnico. Aleluia. Então todos os defeitos têm que ser consertados. Se tem alguém com essa desculpa aí: pastor, eu tenho um defeito, pois supere os seus defeitos, porque senão esse defeito vai virar pecado. E se virar pecado é muito terrível isso. Talvez Davi pensou: eu sou homem segundo o coração de Deus, eu estou conquistando tudo. Ele não percebeu isso. E mente desocupada, irmão, é a oficina de atuação do diabo. Ele vai colocar embaraço, ele vai colocar obstáculo, e a gente temos que estar atento. Aleluia. A terceira coisa que faltou em Davi foi a coisa chamada de vigilância. Davi era um homem totalmente que tinha comunhão com Deus, era um homem totalmente espiritual. Tudo que Davi fazia, você pode perceber nas guerras, em todas as coisas que ele fazia, ele sempre estava se aconselhando com seus conselheiros, ele sempre pedia orientação a Deus, ele sempre estava lá diante da arca da aliança para pedir as orientações ao Senhor, de forma que Davi, ele não tinha desculpa, ele conhecia essa questão de vigilância. Eu quero dizer aos irmãos, você pode ser um crente totalmente espiritual, totalmente ter os dons do Espírito, você pode ter os frutos do Espírito, mas se você não tiver vigilância, você pode ser presa fácil. Você pode passar 24 horas jejuando, e você pode cair no laço se você não vigiar. Oh glória! Mas pastor, mas por que você diz isso? Porque a própria Bíblia Sagrada diz, o próprio Jesus nos alertou sobre isso, lá em Mateus no capítulo
26, versículo 41, ele diz: vigiai e orais, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto é quando você está orando, jejuando, é espiritual, lê a palavra, é o conhecedor da palavra. E muitas dessas pessoas que tinham tudo isso, caíram, porque eles não entenderam que a carne é fraca. E a vigilância é uma grande arma de quem quer vencer o pecado. Jesus alertou: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Aleluia. O próprio Jesus, ele foi vigilante quando estava jejuando 40 dias e 40 noites, e que Satanás entrou na esfera do mundo da tentação, no lado humano de Jesus. Mas Jesus, mesmo jejuando 40 dias e 40 noites, ele foi vigilante e venceu a Satanás. Aleluia. E ele alertou lá em Marcos capítulo 13 e versículo 33, ele reforçou essa questão da vigilância. Se no capítulo 26 e 41 diz ele vigiai e orai, agora em Marcos 13 e 33 ele diz: olhai, vigiai e orai. Oh glória, veja a importância da vigilância. Você que é espiritual, vigie. Você que é bem crente, seja vigilante. Você que se sente fraco, seja vigilante. A vigilância, irmão, é uma grande arma de quem quer viver uma vida santa diante de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Grandes homens da história, por exemplo, José do Egito, que talvez José do Egito juntasse a espiritualidade de José do Egito, juntando a nossa espiritualidade aqui, talvez a gente não chegasse muito à espiritualidade de José do Egito. Mas quando ele estava diante daquela mulher incrédula, ele não ficou lá para dizer que era o forte, que era o super-homem, não. A Bíblia diz que ele fugiu daquela mulher. Oh glória, ele foi acusado injustamente, mas ele venceu aquela tentação, e o Senhor lhe honrou, e o nome do Senhor foi glorificado. Então tenha cuidado, que a mente desocupada, está lá no capítulo 12 de Mateus 43, principalmente aquelas pessoas que se desviam, né? Não adianta ser totalmente espiritual. O homem mais sábio da terra, que era Salomão, ele apostatou da fé. Talvez por falta de vigilância, talvez por falta, talvez na autoconfiança. Esses caras que querem ser sabido demais, esses caras que dizem que lê muita Bíblia, que tem muita teologia, são os mais perigosos, os super crentes, os super máquinas espirituais. Eu quero dizer para os irmãos que até os super-heróis ele tem pontos de fraqueza. Aleluia. Até o super-homem, né? Glória a Deus. A criptonita, aleluia, botou a criptonita perto do super-homem, ele se treme todinho e se acaba. Até os super-heróis, aleluia, foram vigilantes. Até Jesus de Nazaré, irmão, ele vigiou. Até José, até Abraão. E a Bíblia continua alertando: quem vira e se volta pela falta da vigilância, vem os espíritos que ficam vagueando. Aleluia. Lê o capítulo 2, versículo 43. Aí ele vê uma casazinha desocupada, varrida e adornada. Ele entra e ainda convida mais 7. Ainda tem gente que diz que não tem que ninguém, crente não se desvia. Ele pode fazer tudo que não presta, crente se desvia. E se ele morrer desviado, ele vai para o inferno, porque ele não está bem com Deus. A Bíblia nos alerta: quem não está firme com o Senhor, tem um demônio que entra primeiro e depois convida mais 7. São 8 demônios que entram. E a Bíblia alerta para quem se desvia, irmão. Pedro, ele faz uma comparação até pesada para aquelas pessoas que voltam ao estado do pecado. Sabe o que ele diz? Ele diz que a porca lavada voltou espojadouro de lama. O cão que comeu aquela comida provocou o vômito, comeu o vômito de novo. É pesado para pessoas que se desviam. É dura esta passagem, mas está na Bíblia. Foi Pedro quem falou. Aleluia. A gente temos que estar vigilante. Jesus, falando às igrejas da Ásia, falou sobre a vigilância. Portanto, eu concluo este mesmo ponto dizendo: vigiai, sejais vigilantes. Amém, meus irmãos? A segunda coisa que a gente viu foi a gravidade do pecado. Davi, ele cometeu o que, irmão? Um crime
um adultério premeditado. Ele sabia que aquela mulher era casada, mas mesmo assim, ele praticou aquele ato. Depois, ele atraiu, depois do seu pecado de adultério, ele atraiu outro pecado. Inconformado com tudo isso, quando soube que a mulher estava grávida, o capitão, a mulher do homem, estava em guerra, um cara chamado Urias. Ele convoca Urias para poder botar a gravidez da mulher para o próprio marido, mas era dele o filho. E Davi, se cumpriu na vida dele o que ele mesmo escreveu no Salmo 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Já leram esse versículo? Isso fala de duas coisas, que um perigo chama outro perigo. E para que é uma coisa mais perigosa do que o pecado? O pecado é a coisa mais perigosa do homem. O próprio Davi, que escreveu o Salmo 23, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Mas quando ele caiu diante de um pecado, ele ficou totalmente inutilizado. Um abismo chamou outro abismo. Aí ele convocou o rapaz, viu que o rapaz lealmente a ele, não quis, não vou para minha casa não, sou leal, está todo mundo em guerra, eu quero ir para a guerra. E ele fez de toda maneira para empurrar o rapaz, mas o rapaz lealmente a ele. Aí ele viu que não conseguia escrever uma carta. Olha, um abismo chamou outro abismo, um cara segundo o coração de Deus, escreve uma carta, e quem leva a própria carta é o próprio homem que vai ser sentenciado à morte. Davi cometeu gravemente um pecado de crime premeditado, de uma covardia, de uma deslealdade ao seu capitão. E além do mais, pensou que ninguém estava vendo. Bote ele na linha de frente, mata logo o homem, porque eu quero ficar com a mulher dele. Ele não disse isso nas palavras, mas disse isso no coração. Aí lá vai Urias, bota na linha de frente, o homem morre, e ele agora toma aquela mulher para ser sua mulher definitiva. E pensou que estava tudo muito bem. O menino, a mulher, ele entra novamente aquela mulher, ela namora, passa os tempos, ninguém diz nada, ele é o rei, ninguém comenta nada, é importante. Mas irmão, tudo que a gente esconde dos homens, tem um Deus que fica tudo anotando lá no céu. Eu posso esconder tudo de vocês aqui, mas tem um Deus lá no céu. Você pode esconder da mulher, pode esconder do marido, pode esconder do filho, pode esconder do pastor, mas tem um Deus no céu que anota tudo. A Bíblia diz que há um memorial diante de Deus para aqueles que o temem. Tudo está registrado neste livro, e ele vai anotando o que está se passando. Pastor, está isso na Bíblia, capítulo 3 do livro de Malaquias. E tudo vai sendo registrado, e passaram-se os tempos, quase um ano se passou, e Davi pensava que ninguém estava vendo. Mas não se esqueça, irmão, às vezes aos nossos olhos o pecar é bom. O perigo do pecado é a consequência, é lógico. Você pode perguntar: pastor, tem pecado que é igual ao pecado em relação a pecado? É pecado, é igual ao salário do pecado, é a morte. Mas existe, cada pecado tem uma consequência de menor ou maior gravidade. Tem pecado que tem menos consequência do que outros, isso é normal. Mas o pecado de adultério, um crime premeditado, segundo a lei, Davi tinha que ser apedrejado até a morte, porque vem a consequência do pecado. Pela lei, Davi tinha que ser apedrejado publicamente. E segundo a própria lei, Davi, como rei, tinha que ser queimado vivo. Mas ele foi isento daquilo ali, porque Deus conhece os corações. Ele diz: o teu pecado foi perdoado, mas tuas falhas, o teu pecado foi traspassado. Tu foi perdoado, mas o teu pecado foi traspassado. Está lá em 2 Samuel 12, versículo 12. O que quer dizer isso aqui? Foi perdoado, mas as consequências ficarão. Vê o escândalo, aí rapidamente Deus traz o conserto. A criança vai ter que morrer por causa do escândalo. Porque, irmãos, para Deus fazer uma limpeza, às vezes Ele faz isso. Para Deus dar uma melhoria na vida espiritual de alguém, às vezes acontece até de uma criança ter que morrer. Pastor, é o senso de justiça e da santidade de Deus e da preservação das coisas espirituais. Deus, Ele pode até, pastor, Deus mata. Ele dá vida, mas Ele mata também, Ele fere.
Ele sara, mas Ele fere a ferida também. Ele abre, mas Ele também fecha. Ele é Senhor da guerra. Ele pode acalmar a guerra, mas Ele pode fazer a guerra também. Ele diz para Jeosafá: esta peleja não é sua, essa guerra não é sua, essa guerra é minha, deixa comigo, eu que vou brigar. Tem hora que Deus briga, tem hora que Deus guerreia para tentar fazer esse projeto dar certo. E os irmãos sabem catastroficamente o que aconteceu, a consequência horripilante que veio na história de Davi. Porque, irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui para vocês: tudo que a gente fizer dentro da ação do pecado tem a lei da semeadura. Tudo que eu planto eu vou ter que colher. E se você ler lá em 2 Samuel capítulo 12, você vai ver que Natã, quando foi repreender Davi, disse assim: olha, tu fizeste isso tudo oculto, mas toda a tua consequência virá publicamente. Todo mundo vai ver o que vai acontecer com você. Porque na lei da semeadura é muito grave o que é: eu planto o vento e colho tempestade. A gente nunca vai plantar uma coisa, a gente pode plantar pouco, mas a colheita vai ser sempre muito, ou do positivo ou do negativo. Eu planto o vento e colho tempestade. Foi o que aconteceu com Davi. E os irmãos querem que eu veja a consequência para mim entrar já no processo da restauração? O que foi que aconteceu com Davi? O próprio filho dele se prostituiu com a sua própria esposa, chamada Absalão. Houve um incesto na família dele. O próprio filho estrupou a própria irmã. 2 filhos de Davi, o filho estrupou a própria irmã. E aí vai uma consequência. Se eu for contar aqui, a história foi catastrófica. Guerras perdidas, distúrbio dentro da família. E no final o seu filho morre. Um dos filhos mata o outro filho que estrupou a própria irmã. E o outro morre pendurado numa árvore. Enfim, foi uma consequência horripilante, meus irmãos. Porque o pecado, ele é terrível. E não tem esse detalhe, pastor, e o tempo? O tempo, ele apaga muitas coisas, mas o tempo não apaga a consequência do pecado e nem a lei da semeadura. Se você ler na Bíblia Sagrada, muitas pessoas tiveram oportunidade. O povo de Israel tiveram 40 anos para se voltar para Deus e não se converteram. Foi levado para o cativeiro, passou 70 anos. O povo diluviano, Deus esperou 120 anos para ele se converter. Fez a arca, esperou mais 7 dias e o povo não se arrependeu. Com Nabucodonosor foi do mesmo jeito. Deus disse: olha, rapaz, tenha cuidado, você está se exaltando demais, a glória é minha. Deus esperou 1 ano para ver se ele se voltava para ele. Ele não quis, ficou meio maluco, 7 anos, feito um doido, comendo feito um boi. Criou unhas grandes, ficou comendo pasto no meio do templo. Meus irmãos, o pecado não tem prazo de validade. Como a minha salvação não tem prazo de validade, a consequência do pecado também não tem prazo de validade. O único que pode anular, apagar as ações do pecado é quando a gente se volta restaurado e pedindo arrependimento ao Deus de Israel. É o sangue do Cordeiro que apaga os nossos pecados. Oh glória! E a gente viu em tudo isso o escândalo na família de Davi, o escândalo que foi horripilante, a lei da semeadura que foi muito grave. Mas a hora só tinha um detalhe: pecado gravíssimo, um adultério gravíssimo, um crime premeditado gravíssimo. Aí depois que o Natã foi lá, fez uma parábola no capítulo 12 de 2 Samuel. O que foi que ele falou? Davi, eu vou contar aqui uma parábola para você. Eu conheço um viajante rico e outro pobre. O pobre só tinha uma ovelhinha que ele tomava de conta, mas o rico, chegou um viajante na sua casa, ele foi lá na ovelhinha do pobre, tomou e matou, deu para o viajante. Davi, logicamente, se esquecendo do seu pecado, já fazia quase 1 ano, ninguém estava vendo, um senso de justiça, porque é muito fácil, irmão, de ver os pecados dos outros. É muito fácil a gente ver as falhas dos outros. Estava imediatamente no senso de justiça, no adultério e o crime premeditado nas costas, diz: esse homem aí é digno de morte, esse cara aí não presta. Aí o profeta aponta assim para ele e diz: esse homem é você, Davi. O profeta macho, meu irmão. Não tem mimimi com ele, meu amigo. Foi você que fez isso. Você tinha tudo, e você pensa que Deus não estava vendo.
Você fez isso, fez aquilo, e Deus te abençoou, Deus fez tudo por você, e você falhou com ele. Ali acabou com Davi. A consequência virá, e conta toda aquela história. Mas o interessante, irmão, o que estimulou a restauração de Davi, escuta essa, foi a repreensão do profeta. O que estimulou a restauração de Davi foi a repreensão do profeta. E o que menos a gente aceita é ser corrigido. Quando alguém falha, a gente, irmão, não faça isso, irmão, é desse jeito. O cara fica logo trombudo, quer se desvia da igreja, não quer saber nada de Deus, porque fica chateado, porque alguém te repreendeu. Mas eu quero te dizer que a repreensão é o primeiro passo de alguém que quer ser restaurado. A repreensão é o primeiro passo de quem quer o arrependimento. Sem repreensão, a pessoa continua inutilizada no pecado. Davi passou um ano, ninguém pensou que ninguém estava vendo. O profeta foi lá, repreendeu ele e disse: reconheço, sou eu mesmo. Se desmancha todinho. Ele sabia que a criança ia morrer por causa do escândalo, mas ele jejuma pedindo misericórdia. Mas quando Deus está decidido, irmão, você pode jejuar, pode arrebentar com tudo, não adianta, ninguém muda a decisão de um Deus quando ele está definido, principalmente no critério que diz que o critério é o pecado. Deus, ele pode ter outras atitudes com relação a outra coisa, mas com relação ao pecado ele é imbatível, ele é infalível, ele é forte na reação do pecado. Porque a natureza de Deus é tão profunda, tão santa, lembra? Pense que Jesus tinha plena comunhão com o Pai. Lembra da cruz? Quando Jesus 3 horas da tarde estava recebendo o pecado da humanidade, sendo cravando sobre ele, sobre a cruz. O Pai o abandona porque o Pai é santo. E Jesus grita: Eli, Eli, lama sabachthani, porque tu estás me desamparando, meu Pai. O próprio Pai teve por um momento que abandonar o seu próprio filho, que tanto ele amava. Tudo por causa da natureza, da ação negativa do pecado com relação à santidade de Deus. Isso é gravíssimo, irmão. E a repreensão é uma coisa boa que a gente tem que atentar. A disciplina da parte de Deus. Porque, pastor, o que é restaurar? O que é a pessoa voltar ao estado de restauração? Sabe o que é restaurar? É restabelecer, refazer algo, é recuperar aquilo que estava perdido, é fazer reparos. Carro não anda quando ele está com defeito no motor. Você tem que levar para o mecânico. Se você não consertar o alicerce da casa, vai vir um barulho, um vento e vai derrubar a casa. Temos que fazer reparos espirituais para subirmos para a glória. Aí Davi, depois de tudo aquilo, ele precisou fazer aquele reparo da sua caminhada. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Foi Deus que ele escolheu, mas ele precisou ser repreendido. Eu já vi crentes nesta igreja que já falou assim na minha cara: pastor, sabe por que eu não vou para a doutrina? Porque o Senhor pega, repreende muito. E ele não entende que a repreensão é um processo da libertação e da restauração. Que muitas vezes é o reparo de Deus na nossa vida. É alguma coisa que precisa ser consertado. E o reparo vai chegando. E o mecânico, o Espírito Santo está aqui para resolver as causas desse nosso carro com defeito. Oh glória, aleluia. E aquilo estimulou, a repreensão estimulou o reparo na vida de Davi. Aí ele começa, irmão, a passar pelo processo. A primeira coisa que Davi faz é reconhecimento do seu erro. Ele escreve, entra dentro do seu escritório, dentro da sua sala de comunhão onde ele orava. Talvez Davi fazia um ano que Davi não orava. Segundo alguma história diz que no período do pecado de Davi, ele não conseguiu escrever salmos. Ele não conseguiu porque o pecado não lhe inspirava. Quando não estamos bem com Deus, a gente não tem inspiração para cantar, não temos inspiração para pregar, não temos inspiração para orar. E Davi passou quase um ano sem escrever salmos. Mas depois que ele foi repreendido pelo profeta, ele entrou lá onde ele entrava para escrever os salmos. E abatido, ele começa a escrever o Salmo 51.
ele faz um pedido, uma oração de quem estava querendo reconhecer o seu erro. E a primeira coisa que Davi fez, irmão, foi reconhecer o seu pecado. Ele diz lá no versículo 51, versículo 1, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Quando a gente peca, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer que estamos errados. O nosso problema é que a gente usa muito desculpas. A gente sempre quer botar um bode expiatório. É o fulano, é por causa disso, é o pastor. E sabe o que é que diz Lamentação, capítulo 3? De que se queixa o homem? De que o homem tem que se queixar? Do pastor, do sacerdote, do profeta, do irmão, do Beltrano? O culpado é o meu marido, o culpado é meu pai, o culpado é o fulano? De que se queixa o homem? A Bíblia vai dizer: se queixe dos seus próprios pecados, porque diante de Deus ninguém tem desculpa. Ninguém pode apontar Jesus, ninguém pode negá-lo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ainda que você seja infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Por isso que ninguém tem desculpa diante de Deus. É por causa disso. Cara, para disso, meu irmão. Vamos ser homem, vamos ser mulher de verdade. Uma das coisas que eu aprendi desde muito cedo e de novo convertido é reconhecer ser homem e ser mulher de verdade. Reconhecer quando eu que sou falho, eu que cometi. E eu sou sincero, irmão, quando eu cometo eu tenho muita humildade de pedir perdão, porque nós somos imperfeitos. Agora, não vamos botar bode expiatório para ninguém não, porque o tempo de bode expiatório foi na velha aliança. Estamos na dispensação que é individual a salvação, e cada um responde pelas suas ações aqui nesta terra. Não existe mais bode expiatório. Agora a dispensação é individual. Cada um responde pelas suas ações. De que se queixa o homem? Se queixe dos seus próprios pecados. Aí Davi passa por um processo chamado de arrependimento. Interessante que lá na velha aliança, o mais profundo do voltar-se para Deus é uma coisa chamada arrependimento. É por isso que os caras, quando se arrependiam lá, botavam pano de saco, cinza na cabeça, raspava a cabeça, se jogava no chão, porque era o arrependimento, era um quebrantamento, era uma espécie de inutilidade diante de Deus. O arrependimento era muito forte naquela época. Por isso que Davi disse: lava-me, purifica como sopo. E sopo é uma planta que arde, que arranca a pele sujeira. Por isso que ele: lava-me com sopo. Talvez ele usou a linguagem material, a linguagem para Deus entender o que é que ele queria dizer. E ele passa pelo processo de arrependimento. Ele diz: contra ti somente pequei. Porque arrependimento lá na velha aliança é reconhecimento de erro. No nosso original agora da dispensação é mudança de atitude. Porque ramate é errar o alvo. Aí tem uns caras que dizem: mas você pode pecar e tá tudo mil maravilha. Pecou, tá errando o alvo, tá fora da direção, pode perder a salvação, rapaz. Esse negócio de dizer: não, eu posso fazer tudo depois que eu aceitei Jesus, é balela, cara. Isso é mentira. Nem os calvinistas de verdade praticam isso. Aí tem uns caras que dizem que aderiu ao calvinismo, aí diz isso, não sabe nem a doutrina correta do calvinismo, porque uma das doutrinas do calvinismo é a obediência, é a regra, a obediência à palavra de Deus. Aí o cara pode pecar, isso é fantasioso, rapaz. Não peque contra Deus não. Pastor, mas o pecado está lá no Velho Testamento. O pecado de Deus é do Velho Testamento ao Novo Testamento. É a mesma regra. Ô glória, pecou contra Deus, vai pagar as consequências dos erros, dos pecados. A única que pode abafar, anular as nossas ações do pecado da nossa vida é a misericórdia e o reconhecimento através do arrependimento. Não adianta dizer assim: ó pastor, eu pequei, aí no outro dia fazer de novo. Eu pequei, vou continuar fazendo. Eu pequei já pensando em pecar de novo. Eu fazia isso quando eu estava na igreja católica, rapaz. Eu comia aquela hortiazinha ali a comunhão, comia aquela horta, mas
Quando eu estava comendo a hóstia, já dizendo, rapaz, já tem um pecado aqui, daqui a pouco eu vou fazer ali, vou fazer aquilo lá. Por isso que quando eu fui para a igreja evangélica, eu pensei que crente, ser católico, ser macumbeiro, é a mesma coisa. Mas quando eu cheguei diante do altar do Senhor, algo diferente aconteceu na minha vida, que eu nunca tinha sentido nem na macumba, nem na igreja católica. Eu senti algo extraordinário mudar a minha vida, porque a minha salvação foi uma salvação revelada, e quando eu me levantei, eu estava completamente perdoado dos meus pecados. Porque há ação do Espírito Santo em tudo isso, irmãos. Aleluia. Davi reconheceu, através do seu arrependimento, o arrependimento trouxe em Davi o que? Algumas coisas. Primeiro, ele teve de necessidade de mudança no seu interior, no seu coração. 51, versículo 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Escuta essa. O que é que eu entendo sobre arrependimento? Que a transformação não tem que ser de fora para dentro não, mas de dentro para fora. Tem crente que é bem crentezinho por fora, mas não vai valer de nada. Tem que começar de dentro para fora. Começa no espírito, começa na alma e depois vem para o corpo. Oh glória! A gente se fantasia muito para mostrar para alguém. Não faça isso. Deixa o Espírito Santo, o arrependimento, trabalhar no teu viver. E trabalhe, peça a Deus um espírito, aleluia, um coração puro, e renova em ti um espírito reto. É isso que o arrependimento faz. Mas por que tem que ser no coração? Porque o coração é onde vem as coisas boas e as coisas ruins na vida do homem. Se eu odeio, vem do coração. Se eu amo, vem do coração. Se eu sou vingativo, vem do coração. Se eu perdoo, vem do coração. É o paralelo. É aquilo que você vai decidir o que você quer na origem das ações da sua vida. Por isso que a gente tem que pedir a Deus um coração puro. Depois ele pediu uma coisa também, porque o pecado tira isso, irmão, a comunhão. Ele pediu a restauração da comunhão. 51, versículo 11, ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. É muito ruim a pessoa perder a comunhão com Deus. É muito ruim, não estamos bem com Deus, irmão. É terrível, é catastrófico isso. Não é bom a gente perder essa alegria, esta comunhão, esta intimidade que a gente tem na oração, na leitura, o prazer de servir a Deus. E isto se chama comunhão com Deus. E Davi disse: não me retires de mim a tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Oh glória! Davi pediu o retorno também da alegria da salvação, porque quem peca contra Deus perde a alegria da salvação, irmão. Ele diz, 51, versículo 12, ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. O que é que ele quer dizer com isso? Retorna a alegria, ter aquele ânimo, aquele prazer, aquela motivação, aquela sensibilidade. Como é bom ser crente, como é agradável ser crente. Quando a pessoa tem a alegria da salvação, não vem para o culto obrigado, não vem forçado, está aqui feito um desesperado para voltar. Não, meu irmão, quando estamos bem com Deus, quando temos a alegria da salvação, o culto não é longo, não tem quintura, não tem distância, não tem frieza, o pregador não é ruim, o cantor não é ruim, tudo é bom porque ele tem a motivação e a alegria da salvação na sua vida. Oh glória! Davi tinha isso. Quando seu pai disse: vamos, meu filho, para a casa do Senhor, ele disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Aleluia. Quando a gente vem para o culto, não é por obrigação, a gente vem por prazer, vem por motivação, vem por alegria, porque você é salvo na pessoa bendita do Senhor. A outra coisa que Davi trouxe através do arrependimento foi a sensibilidade espiritual. 51 e 17 ele diz: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. O Senhor se sente bem, aquele crente sensível, que o fogo cai, ele é bem sensível a ouvir a voz de Deus, a dar glória a Deus, a adorá-lo. Não é crente conveniente, não é crente circunstancial, na alegria ou na dor, na bonança ou na escassez, ele está firme com o Senhor. Ele tem alegria, ele tem quebrantamento, ele tem esperança, ele tem vigor de servir a Deus. Oh glória! E a última coisa que foi restaurada na vida de Davi foi o seu altar. Salmo 51, versículo 19, ele diz: então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Irmãos,
quando estamos bem com Deus, lá na nossa casa a gente tem o nosso altar. Às vezes o altar é lá na cozinha, outro é no quarto, outro é no pé de uma cama, outro é lá perto da geladeira. Não importa, às vezes é no canto isolado. Todos nós temos que ter altar. Pastor, o altar não é aqui, a igreja aqui é para a gente orar coletivamente, abençoar todos os irmãos, clamar. Mas lá na sua casa você precisa ter o seu altar de conversa íntima com o Senhor. Tem coisa, irmão, que não é para a gente dizer para todo mundo ouvir. Tem coisa que é só para Deus ouvir. E a gente fala isso no nosso altar. Oh glória, restaure o seu altar. Pastor, onde é que está na Bíblia? Jesus nos ensinou isso. Quando tu orar, não faça como os fariseus hipócritas que ficam dizendo para todo mundo: eu estou jejuando, eu estou orando, eu sou crente e tal. Não, faça o seguinte: entra no teu aposento, fecha teu quarto, aleluia, ora teu pai em secreto, aleluia, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Nós como crente, irmão, que estamos bem com Deus, é obrigatório nós temos o nosso devocional. Temos que cantar louvores, temos que ler a palavra e temos que orar. Todo crente que tem alegria, que tem a sensibilidade, que tem o seu altar restaurado, tem que ter o seu devocional. Pastor, devocional não é culto, não, aqui é para cultuar. Aliás, deixa eu te dizer aqui para concluir aqui esse negócio: cultuar não é pedir. Quando a gente vem para o culto é para oferecer. O tabernáculo, ninguém chegava no tabernáculo para fazer a oração a Deus. Você tinha que oferecer alguma coisa. O que é? Ovelha, gado, 2 rolinhas. Tem que ter alguma coisa, meu amigo. Aqui é lugar de você dar para Deus. E lá no teu altar é lugar de você pedir a Deus. Você dá aqui no altar, no culto, e Deus te entrega lá no teu altar, no teu devocional. Oh glória, faz o teu pedido lá no teu quarto, lá na tua cozinha, lá naquele cantinho que você escolheu para orar. Nós temos que ter marcas no joelho. Nós temos que ter gargantas roucas de cantar para Deus. Oh alabashuri komanaia. Precisamos ter o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Restaura o teu altar. Davi passou quase 1 ano sem isso. Aí depois ele se renovou. Ele começou a escrever tantos salmos lindos, tantas coisas profundas. Oh glória, ele tirou todo aquele atraso que o pecado lhe empecilhava. Oh meu irmão, tire essas barreiras da sua caminhada. Faça propósito. Pastor, a partir de hoje eu vou orar 10 minutos, eu vou orar 5 minutos, eu vou cantar 2 hinos, eu vou ler um capítulo. Faça alguma coisa, tenha um propósito com Deus. Restaure o seu altar e Deus vai te dar vitória. E você vai dizer: bem que o pastor disse. Você vai ser um crente mais alegre, mais feliz, com mais resposta. Faça e restaure o seu altar na sua casa. Aí quando você vier para cá, você nem precisa pedir, você vai só devolvendo para o papai. Oh aleluia. Vocês entenderam aí, irmãos? Entenderam a palavra? Esta é a mensagem. Medite mais no Salmo 51. O Salmo 51 é uma oração tão linda que todos nós precisamos fazer. Voltar a sensibilidade, o quebrantamento, a alegria, o prazer e a motivação. Faça isso. É tempo de restaurar o teu altar. Pastor, mas eu já sou crente. Mas parabéns, melhore mais. Pastor, já sou crente 50%, bota 60%. 60% vai para 70%. Vamos melhorar cada dia, minha gente. Vamos fazer mais para Deus. Você começa jejuando até 8 horas da manhã, aí jejua depois até 9. Aí vai melhorando. Vamos melhorar esse negócio, meus irmãos. Amém? Pastor, mas eu não aguento. Irmão, você aguenta fazer tantas outras coisas. Se o médico disser que você vai para a operação, você vai se operar 1 hora da tarde, você não pode comer. E você vai porque você tem um objetivo. Faça isso como objetivo, é um sacrifício. Sacrifício é isso mesmo. Pastor, e o senhor tem limitação? Tenho. Os irmãos ter ideia da dificuldade que eu tenho de se ajoelhar, meu irmão. Quando eu me ajoelho, quando eu me levanto, eu me levanto tropegando, me segurando na cama. Porque desde o dia que eu operei meu joelho, eu não posso mais ficar muito tempo de joelho, eu tenho uma obrigação. Eu fico todo quebrado de madrugada para poder orar ao Senhor. Mas eu não posso colocar isso como empecilho. Eu não sei orar sentado, eu não sei orar em pé.
Eu sei se orar de joelho, prostrada diante desse Deus tão poderoso. Vamos fazer mais sacrifício, irmãos. Vamos fazer mais esforço. Todos nós temos as nossas limitações, mas Deus vai te honrar se você conseguir vencer esse tabu da sua vida. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Esta é a palavra, esta é a mensagem, né? Vamos ficar de pé. Eu creio que deu para todo mundo entender a palavra, né? Deu para compreender. Todos nós temos os nossos limites. Se você é limitado de uma coisa, outra é de outra, né? Todos nós. Lembra aí uma vez que o irmão Giliardo pediu oração aqui? Toda vez que ele ia para a campanha, ele tinha um problema, uma deficiência que ele tinha, mas Deus restaurou a sua saúde. Para os irmãos terem ideia, toda vez que eu pregava nos grandes congressos, já preguei para 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, 15 mil pessoas, já preguei em estádio, já preguei em ginásio, e toda vez que eu terminava de pregar, eu tinha que ir imediatamente para o banheiro para provocar, porque dava choque térmico no meu corpo, porque eu tinha tanta sede, tinha que beber água, e toda vez quando eu tinha que beber água, eu tinha por obrigação, senão eu não morria de sede, eu bebia água na mesma hora, pastor, eu ia provocar. Por isso que hoje eu seguro de não beber, porque hoje eu estou mais experiente, estou mais calmo. Antigamente eu botava para voar banda, meu irmão, minha garganta era um toque só, meu amigo, era eloquência demais. Hoje eu não aguento mais fazer isso, né? Estou ficando velho, e a gente agora vai ficando mais experiente. Você tem ideia? Ai, pastor, tem essas coisas no reino de Deus? Tem, irmão. Toda vez que eu pregava, eu provocava. Mas não é porque eu queria, não, era o meu intestino que não aguentava. Aí o papai me curou disso, me tirou. Se eu não aguento mais esse negócio de espinho, esse negócio todo tempo faz isso aqui. Todos nós temos um limite, irmãos. Mas a gente tem que superar os limites, porque Jesus superou os limites. Ele também disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Eu não suporto, é muito pesado. Mas não faz a minha vontade não, Pai. Faz a tua, eu vou subir. Eu vou à cruz. Amém? Quem precisa aí de oração, lembrando, venha para a reunião, participar conosco. Reunião tranquila, abençoada. Glória a Deus. Vamos convidar aqui. Tem alguma coisa aí, Giliardo? Um microfone? Aí, convida aqui o Hernanes para orar. E o Paulinho da bênção apostólica. Paulinho, tem o microfone aqui? Foi o Hernandes, foi o que eu disse, ou o José? Pois é, eu olhei para ti, mas na próxima hora. Glória a Deus. Eu troquei aqui o nome. Todo mundo é diácono, é crente, né? Saúde, irmão, com a santa gloriosa paz do Senhor. Oramos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por esse culto de doutrina, meu Pai, na Tua presença, aprendendo cada dia mais de Ti, Pai. Leva-nos para os nossos lares, Tua segurança, meu Pai. Acampa anjo ao nosso redor, nos cobre com Teu sangue, meu Pai. Vai dando livramento em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, já te agradeço. Amém. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo acompanhe todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.